Vamos lá? Cris? Então, boa noite a todas. Eu sou a Cris Kane, vou fazer a audiodescrição desse encontro de hoje. A gente tem na tela 4 janelas. Na parte superior esquerda está a Mônica, uma mulher negra de cabelos crespos, curtos, com uma franja à esquerda. Ela usa uma blusa verde, de mangas, e um colar com várias voltas de pontas brancas. Ao fundo tem uma parede clara. A janela da esquerda está a Pri, que é uma mulher de pele clara, tem uns cabelos castanhos escuros, curtos, usa óculos de armação arredondada de metal fino, uma blusa escura e ao fundo tem parede clara com janela. A parte de baixo à esquerda, inferior à esquerda, está a Shuma é uma mulher de cabelos grisalhos, curtos, com uma franja longa à direita, usa óculos de forma arredondada, uma blusa escura e ao fundo tem parede branca com parte de um quadro colorido em vermelho e amarelo. E a janela da direita tem a Simone Dornelles, que é a nossa intérprete de Libras, uma mulher de pele clara, cabelos ruivos que estão presos atrás da nuca, usa camiseta de manga curta preta e óculos de armação clara. É isso, obrigada, Pri. Obrigada, Cris. Queria começar agradecendo as nossas convidadas, Shuma Schumacher e Mônica Oliveira, por terem topado hoje. A gente vai falar de pesquisas eleitorais sobre a perspectiva feminista. É um prazer estar com vocês aqui. Esse encontro faz parte do ciclo de webinários da Universidade Livre Feminista. A gente vem discutindo aí a conjuntura eleitoral nesse ano, porque, enfim, é um ano desafiador para todas nós, né? É um ano difícil, que promete muitos desafios no contexto eleitoral. E eu estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês nessa noite. Queria agradecer às participantes também que estão ouvindo a gente. Pela nossa metodologia, a gente tem 1 hora de debate, então a gente vai estender um pouquinho, a gente se atrasou, talvez estenda uns 10 minutos aí no tempo previsto, e na semana que vem a gente se encontra de novo às 7 horas, na segunda-feira, para falar para continuar esse debate aí com o microfone aberto, para quem quiser falar, para quem quiser comentar, para quem quiser trazer as suas reflexões para a roda. Bom, eu queria começar falando do desafio que é falar de pesquisas eleitorais, para mim, que sou cientista política, a partir da lógica feminista. A gente está vivendo um contexto de tantas incertezas, de tanta crise política, de uma conjuntura tão difícil, que as pesquisas saem praticamente 3 pesquisas por semana, tentando aí prever como vai ser o cenário eleitoral. Nesse momento, a gente tem Lula e Bolsonaro, né, como os líderes da disputa presidencial, com Lula à frente, ainda numa indefinição. Em algumas pesquisas aparece que ele pode ser o candidato no primeiro turno, já vencer no primeiro turno, em outras ele aparece no segundo turno. Então, a gente tem aí uma empreitada anti-bolsonarista, capitaneada pelo Lula, que já foi presidente da República por 2 mandatos, e a gente tem uma indefinição muito grande ainda em governos estaduais, e mais ainda no parlamento, que é onde tem se concentrado a resistência feminista nos últimos 4 anos, inclusive. A gente teve aí uma ação articulada, vocês fizeram parte da Frente Feminista Antirracista, foi uma das formas que a gente encontrou de resistir ao contexto conservador no Parlamento Federal, e o cenário promete muitos desafios aí também nas eleições do Legislativo. Então, eu queria abrir a rodada assim, vocês têm aí uns 5 minutos para introduzir o assunto, a gente compartilhou compartilhei com vocês algumas questões, algumas inquietações do que eu estava vendo nesse tema. A gente teve, além das pesquisas eleitorais, a gente conversou um pouco, passei para vocês algumas coisas que têm a ver sobre a conjuntura da sociedade brasileira também. Já tem um apontamento de que as mulheres são um público importante nessa eleição, né? Podem definir, inclusive, a eleição. As mulheres agora são 8 milhões a mais no eleitorado, né? Até mais do que na proporção brasileira, mas teve toda a iniciativa de tirar o título, as jovens tiraram os títulos em massa, então a gente tem aí 53%, 54% do eleitorado, que é muito significativo.
O próprio Cefêmea, no âmbito da iniciativa Eleições, que é o qual, inclusive, Chuma faz parte, fez uma pesquisa qualitativa que trouxe algumas das preocupações das mulheres com esse cenário eleitoral, que tem muito a ver com o mais concreto da vida, desemprego, fome, comida no prato. As mulheres estão muito antenadas com quais candidaturas e quais candidatos vão conseguir dialogar com o cenário que elas estão enfrentando de crise econômica. E aí tem uma rejeição muito grande ao atual presidente, o presidente Bolsonaro, pela sua postura em relação às mulheres, mesmo as mulheres que não são feministas identificam isso. E a gente tem uma desconfiança grande com qualquer coisa que se apresente como novidade, muito resquício ainda das eleições de 2018, que o Bolsonaro se colocou como alternativa, a novidade, o novo, enfim, tudo isso que a gente sabe. E a gente tem um cenário na sociedade, de modo geral, aterrador de crescimento do desemprego. Desemprego não, né? Porque com as mudanças do trabalho, inclusive a consideração do trabalho informal, a gente teve até um aumento no que é considerado emprego. Mas a gente tem um cenário de inflação, o preço das coisas com preços, as coisas no mercado com preços assustadores, o preço da gasolina, enfim, a qualidade de vida está se deteriorando concretamente na vida das pessoas. E isso tem impactado a percepção delas do processo político. Então, queria ouvir, primeiro é isso, agradecer, ouvir vocês, abrir a palavra para vocês fazerem as considerações iniciais a partir desse cenário. Queria começar com, não sei como vocês querem se organizar, talvez por ordem alfabética, e aí Mônica começa, pode ser? Ordem alfabética de duas é muito engraçado. Boa noite, querida. Boa noite, queridas. Me desculpem o atraso, eu tomei, assim, eu normalmente faço essas participações nesse tipo de atividade, eu faço de minha casa, e aí hoje eu estou no escritório das juntas, porque eu trabalho para uma mandata que está em campanha, né, em pré-campanha, então, assim, está tudo muito ao meu redor. Aí eu me atrapalhei aqui, mas a internet mesmo, quando a internet funcionou. Então, boa noite para todo mundo, boa noite para todas aí, boa noite, Chuma, bom estar aqui com você, Priscila, obrigada por esse convite, né? É bem desafiador para mim fazer a discussão sobre pesquisas, né? Eu fiquei lendo as coisas, lendo várias, eu li a pesquisa com a locomotiva que Cefêmea fez, né? Eu consegui ler, aquele negócio de meia-noite às 6 que a gente faz, né? Mas consegui ler e acho que trouxe elementos muito, muito importantes, né? Inclusive, eu estou compartilhando ela com as minhas codeputadas aqui, as codeputadas da Junta, porque tem um conjunto sobre o eleitorado que eu acho muito estratégicos, né? E aí, assim, uma das questões que você trazia, Priscila, naquele material que você mandou, é sobre por que é que as mulheres e a população negra rejeitam Bolsonaro, né? E quando você faz essa introdução aí sobre Bolsonaro e sobre o sentido dessa eleição, né? Eu estava num debate semana passada, na sexta-feira, e algumas companheiras dizendo, essa é a eleição das nossas vidas, essa é a eleição das nossas vidas. Eu não sei se é a eleição das nossas vidas, porque as nossas vidas já tiveram alguns momentos bastante difíceis, mas, com certeza, esse é um processo eleitoral emblemático, né? Diferente de outros processos que a gente viveu, especialmente nesse período mais recente, que a gente vinha de uma trajetória de processos eleitorais com algumas vitórias no campo da esquerda, né? Então, nessas últimas 2 décadas, a gente tinha tido importantes vitórias desse campo da esquerda, né? Os governos democráticos populares de Lula, as 2 gestões de Lula, a gestão de Dilma, né, até o golpe em 2016, gestões locais, né, gestões estaduais, gestões municipais. Então, dos anos 2000 para cá, a gente vinha com um número bastante significativo, né, de vitórias desse campo da esquerda, né? E aí essa eleição que contrapõe de maneira tão
tão dura, né, e violenta, né, e de uma disputa tão perversa, né, contrapõe esse campo fundamentalista, né, conservador, ultra neoliberal, né, contrapõe a esse nosso campo. Eu acho que sim, são eleições emblemáticas, né. Acho que tem uma rejeição bastante explícita sobre Bolsonaro, que é essa que está caracterizada também nas coisas, né, as mais recentes também. Mulheres, população negra, Nordeste, né, jovens, né, essas são questões que nós temos, inclusive, tentado dialogar mais com os dirigentes da esquerda, né, os dirigentes partidários, inclusive, que é isso, né, o voto que elege, o voto que elege as candidaturas democráticas, as candidaturas de perfil popular, né, essas candidaturas que estão mais comprometidas com as agendas da população periférica, que é uma população de maioria negra, que estão mais comprometidas com essas agendas de luta que traduzem as questões consideradas mais importantes pelas mulheres, por exemplo. Uma das coisas que chama a atenção na pesquisa de Ser Fêmea e Locomotiva é que tem aquela discussão se mulher pensa a política do abstrato ou não e tal, mas especialmente que as preocupações e questões que as mulheres colocam têm a ver com o seu cotidiano, como você já trouxe, né? E esse cotidiano determina também o voto. Não é a única coisa que determina o voto, mas determina também o voto. Então, as mulheres e a população negra rejeitam Bolsonaro porque o impacto do governo Bolsonaro no cotidiano dessa população negra, periférica, de maioria de mulheres, é um impacto que tem, sim, ampliado as desigualdades, aprofundado as desigualdades, piorado as condições de vida dessas pessoas, né, dessas populações, piorado as condições de vida e, portanto, né, isso são elementos fundamentais para a gente discutir agora o voto, né, para a gente manjar não só os posicionamentos nossos e de nossas organizações frente às eleições, mas também manejar a forma como a gente faz esses segmentos. Sem sombra de dúvidas, tem hoje uma percepção bem maior do que há 2 anos atrás do impacto do governo Bolsonaro no aumento da violência contra mulheres, no aumento da violência racial, da violência contra travestis, da população LGBT como um todo, mais especialmente travestis e trans, né? Então, acho que tem uma percepção maior, sim, desses segmentos em relação ao que significa o governo Bolsonaro, né? E isso, logicamente, tem um impacto nas eleições, né? Eu gostaria de dizer, esse elemento, para mim, tem ficado cada vez mais explícito isso, né? E no outro bloco, eu acho que a gente precisa aprofundar mais as nossas reflexões e as nossas discussões para dentro do campo da esquerda sobre como é que essa esquerda valora ou não mulheres, população negra, população periférica como forças políticas determinantes nesse processo eleitoral. Aí acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso nos próximos blocos, e eu encerro por aqui essa minha primeira participação. Vai lá, Chuma. Chuma. Oi. Bom, boa noite a todas. Meus cumprimentos, quero agradecer muitíssimo à Universidade Livre Feminista, eu acho sempre um bando de mulheres aí atuantes, insistentes. Quero cumprimentar com muito carinho a minha querida Mônica, minha amiga, essa guerreira de todos os tempos, a Simone e todo mundo que está por aqui. E dizer que eu estou feliz de ver que as minhas companheiras lá de Friburgo estão aqui, da Rede de Mulheres de Friburgo, fazendo parte desta noite. Bom, é uma pergunta cuja resposta já deu a Priscila quando fez a pergunta, aí a Mônica já complementou,
sobrou aqui um pouquinho para mim, mas eu acho, quer dizer, eu acho não, né? Quer dizer, várias pesquisas demonstram, e principalmente essa última feita pelo Instituto Locomotiva, quando as mulheres foram ouvidas, né? Foi uma pesquisa qualitativa, e as mulheres foram ouvidas sobre as suas percepções de várias áreas, sobre as políticas, etc., e sobre o governo Bolsonaro. Então, eu acho que é o seguinte: primeiro é que nós estamos vivendo uma situação, uma crise econômica, uma crise política bastante complicada, que desembocou em desemprego, em inflação, em mortes, em extermínio, em queima quer dizer, descuido absoluto do meio ambiente, tudo isso que nós já estamos sabendo. Mas ao ouvir essas mulheres, que são mulheres que, de certa maneira, num primeiro momento, votaram, inclusive, no Bolsonaro, hoje estão ou indecisas ou dizem que não votam nele, e é corroborado por outras pesquisas que já aconteceram, né, e que a gente já teve a oportunidade de ver, que é o seguinte: elas, né, como na verdade, numa classe que está passando por dificuldades piores ainda, né? Tem uma fome aí, tem muita gente na rua, quer dizer, visivelmente a gente vê a crise que está instalada, a dificuldade de sobrevivência e, em geral, o cuidado, a preocupação com os alimentos, a preocupação com as suas crias, a manutenção das suas casas recai, em geral, sobre as mulheres. Então, obviamente, que são elas que têm sentido na carne todas essas dificuldades que estão por aí, né? Todas essas dificuldades que essa situação, que este governo acabou, por seu descuido, por seu desmando, por sua falta de cuidado com as pessoas, por sua falta de responsabilidade com as políticas públicas, que elas podem perceber, né, do tanto que o seu cotidiano de sobrevivência tem sido atingido. Então, portanto, elas vão dizer e vão apontar que não aguentam mais a inflação, elas vão apontar que tem violência, a violência aumentou, que tem um grande número de desemprego, que o Bolsonaro tem desapego pela vida das pessoas, e aí elas vão citar o caso das vacinas, entendendo que para ele tanto faz alguém estar vivo ou morto, entendeu? Que ele estimulou a violência, que ele estimulou o ódio. Elas citam, inclusive, o fato de que ele botou a arma na mão das crianças, e alguém que faz isso não tem responsabilidade com a vida, né? E que ele não cumpriu o que prometeu, que ele não tem a capacidade de governar. Quer dizer, são várias as questões apontadas por ela para essa rejeição. E como muito bem disse a Mônica, quer dizer, uma rejeição, quando se fala das pessoas em situação degradante que estão vivendo, né? Uma população que está cada vez mais aumentando o seu lugar de vida, a calçada, a grande maioria desse povo é o povo negro, né? Que está sofrendo na sua pele esse desgoverno, essa falta de compromisso com a vida e com as pessoas. Então, obviamente que elas estão muito mais sensibilizadas, e não é por nenhum discurso. Elas estão sensibilizadas pela sua própria existência, por aquilo que elas estão sentindo na sua própria carne. Câmbio. Eu achei interessante, Chu, que você usou na sua própria carne. Isso é tão simbólico, porque a carne é justamente o item de mercado que tem feito falta, assim, né, na geladeira, na mesa. As mulheres têm ficado muito preocupadas, muitas, inclusive, reduzir o consumo da carne para uma vez por semana, para uma vez por mês, por causa do preço e do impacto que isso está tendo no orçamento doméstico. Bom, para tentar reverter essas projeções das pesquisas eleitorais, os cenários que vêm se
se colocando, o Bolsonaro articulou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional que contraria todas as regras, que é, assim, do ponto de vista constitucional, um verdadeiro atentado legal, que está sendo chamada de PEC kamikaze, ou PEC eleitoral, na semana retrasada, que é, na verdade, um pacote de medidas desesperadas que vai aumentar o que a gente está entendendo como Auxílio Brasil, que vai substituir o cartão do Bolsa Família pelo da Auxílio Brasil, que tem um impacto orçamentário enorme, que dá um subsídio também para o diesel, né, para a gasolina. Então desculpa, a gente está bem barulho aqui, mas então tem uma série de coisas que essa PEC traz e que a esquerda sequer, os parlamentares de esquerda e a oposição no Congresso Nacional sequer conseguiram se opor por causa do cenário de crise econômica que está colocado. E aí queria ouvir de vocês como é que vocês acham que esse pacote se ele pode ter realmente impacto na questão eleitoral, no resultado eleitoral, se daria tempo do Bolsonaro reverter essa rejeição a ele. A gente sabe que medidas econômicas tendem a favorecer, né, os candidatos realmente. Como é que vocês estão analisando isso? O que vocês acham que essa PEC pode trazer para esse cenário já tão instável? Se quiser, A posso gente pode começar agora para inverter ir isso. Se quiser, posso começar agora para ir de trás para frente no alfabeto. Quer, Mônica? Pode ser? Então, vamos lá. Primeiro, essa PEC tem vários apelidos, né? Ela tem apelido de kamikaze, de eleitoreira, de emergencial, de socorrista, enfim, já colocaram tudo quanto é apelido. E tem razão a Priscila dizer que ela realmente contraria todas as regras eleitorais desse país, que infelizmente, embora a própria esquerda tenha esperneado, como nós estamos exatamente às vésperas das eleições, ninguém conseguiu votar contrária a essa PEC, exatamente, pelo menos no Senado, né? Porque por conta do medo do que isso ocasionaria na urna eleitoral de todos, que são todos candidatos à reeleição ou para outros cargos, né? Então, e também eu acho que é uma PEC, viu, Priscila, que ele apostou que vai haver o segundo turno, né? Não é uma PEC para o primeiro turno, é uma PEC que aposta, a candidatura do Bolsonaro aposta no segundo turno, que para nós é o maior perigo de todos os tempos, né? Eu acho que a gente tem que saber que essa eleição não está ganha e que ela precisa, e para que se a gente quiser ter alguma vantagem, não só numérica nas urnas, mas como resultado, a gente vai ter que vencer essas eleições no primeiro turno. Porque é o seguinte, primeiro, eles estão preparando um pacote de propaganda imensa para massificar de que é o pacote das bondades do Bolsonaro para o povo. Então, vai depender, para mim, vai depender muito da campanha que fizerem. Nós sabemos também que eles são capazes de fake news extraordinários, de bárbaros, mas bárbaros no sentido negativo mesmo, bárbaros, e onde eles têm um grupo imenso onde eles distribuem esses fake news, essas informações desencontradas ou, então, empacotadas da melhor maneira para eles. Se eles disserem nessa propaganda, que eu acho que eles vão poder usar, principalmente no segundo turno, por isso não pode haver o segundo turno, de que se o Bolsonaro for eleito, esse pacote de bondades, entre aspas, o kamikaze, seguirá no governo dele. Se ele disser isso, nós podemos ter uma baixa bem grande de gente indecisa que vai para o lado do Bolsonaro ou de pessoas que estavam mais ou menos, não gostei do Bolsonaro, acho que é preferível voltar para o Lula, etc. Mas se eles ameaçarem que no governo Lula, como eles fizeram com a
com a mamadeira de piroca e que o povo acreditou na cartilha de não sei das quantas que acreditaram, a gente corre um risco bastante sério. E porque, em contrapartida, a fotografia da esquerda, as fotos que nós estamos mostrando, são muito feias. A fotografia da esquerda que eu vi até agora é um bando de homem branco, de meia idade para cima, não tem nem branco com jovem, é branco de meia idade para cima e só macho branco. Essa é a nossa foto, essa é a foto da esquerda. Quando aparecem algumas mulheres, são os machos brancos com as suas respectivas esposas. As mulheres que aparecem na foto, com raríssima exceção, né? A Gleice, uma vez ou outra, não são as lideranças, não são a diversidade que tem nesse país, ainda que poucas, numericamente, mas elas não estão no palco para a população ver. Então, eu acho assim, que tem que... não sei o que vem por aí, né? Qual é o nível de foco que a esquerda possa dar nesse momento, porque se não fizer bem feito, se não mudar essa fotografia, eu acho que ele pode levar muita vantagem. Ninguém ia fazer uma PEC dessa, ninguém ia romper com todas as regras eleitorais se eles também não tivessem vários estudos de como isso pode abalar o percentual desfavorável que eles têm até agora nas eleições. Então, portanto, minha gente, eu acho que essa PEC tem que chamar de kamikaze, de Deus me livre, do que quiserem, porque realmente ela nos coloca numa situação bastante difícil, porque existe a fome por aí, existe um desespero por aí, existe a necessidade por aí, mas essa necessidade está fazendo mais de 2 anos que ela existe. Todas nós fomos para a rua, o movimento negro foi para a rua, o movimento de mulheres negras foi para a rua, as feministas foram para a rua, os coletivos democráticos foram para a rua, quando eu estou falando, foram para as redes sociais, tá? É porque eu sou antiga, falo para a rua. Ninguém de nós fomos para a rua. Foram para as redes sociais pedindo R$600. E não conseguimos, na época, os R$600. Era proposta da esquerda os R$600. E não conseguimos. E agora ele veio com 600. Eu, na verdade, se fosse da turma da campanha da esquerda, teria soltado 300 mil cards dizendo: a esquerda, de tanto que bateu, conseguiu R$600. Tinha que ter gritado isso no outro dia, porque esse pedido foi feito por nós todos os dias. E a gente tinha que, no dia seguinte, dizer: de tanto bater lá água na pedra dura, que agora a gente conseguiu. Então, tem que dizer que os R$600, quem conseguiu fomos nós, foi a esquerda, foi o povo democrático. Mas não fizeram, já está tarde para fazer, e eu estou bem assustada com tudo isso. Passo. Então, eu vou começar por esse fim aí de chumbo, que é a coisa que mais me chama a atenção, que é o fato da gente não ter capitalizado uma narrativa de R$600 desde o início, né? Os partidos de esquerda não terem capitalizado isso. Porque, concretamente, eu também estou bem assustada com essa coisa da PEC, porque, vejam bem, ele está oferecendo justamente para um público que é um público que pode ser mais mexido nisso, né? Então, aí oferece reduzir o valor do diesel. Caminhoneiros tiveram, desde antes, um peso midiático muito grande. Aquela história de greve de caminhoneiros, que teve todo aquele desespero no país inteiro e tal. Então, os caminhoneiros, eles são a categoria que eles, no governo Bolsonaro, eles assumiram um outro patamar, certo?
E aí ele mexe com isso, ele mexe com idosos, né, na PEC, então tem aí um benefício diferenciado para idosos. E eu fico também me perguntando por que a gente não fez essa grita, né, de que, olha, ele está aprovando nesse momento as propostas que nós começamos a brigar desde 2020 por elas, né? Isso é um aspecto que eu acho que eu concordo com o Schumann de que também deveria estar sendo tratado de outra forma. Um outro aspecto é bater na tecla de que grande parte desses benefícios só valem até dezembro. É preciso denunciar essa coisa dessa armadilha, só vale até dezembro. Então, dizer que Vale Gás só vale até dezembro, ele vai duplicar o valor do Vale Gás de 50 para 100, só até dezembro, né? A questão do apoio aos idosos também, do benefício para idosos também, que eles vão ter gratuidade no transporte coletivo até dezembro, vários desses itens aí dessa PEC do desespero, que valem só até dezembro, acho que é importante. Agora, por outro lado, a PEC do desespero toca nessa coisa do programático, da dimensão programática do discurso na disputa das eleições, certo? Uma coisa que tem me preocupado e que eu tenho chamado a atenção de candidaturas com as quais eu estou lidando nesse processo agora de 2022, que é a história, nós não podemos ficar nos nossos discursos, né, só no fora Bolsonaro, voto em Lula, fora Bolsonaro, voto em Lula. É preciso investir mais nesse diálogo com a população sobre a dimensão programática. É preciso, sim, falar sobre as coisas que estão no cotidiano das mulheres, que é isso que a pesquisa traz, que é isso que a gente disse no primeiro bloco. As questões relacionadas à saúde, as questões relacionadas especialmente ao trabalho, essa coisa do desemprego, do empobrecimento e tal, nós precisamos trabalhar mais, né, no nosso posicionamento enquanto candidaturas de esquerda, nesse diálogo que toca no chão da realidade das pessoas. E que políticas a gente está defendendo e tal. Então, para mim, tem esse elemento de que, se ele está atacando os benefícios que trazem na PEC do desespero para esses âmbitos, que são os âmbitos com os quais a população está mais preocupada, especialmente as mulheres, nós precisamos também responder dialogando com isso, né? Então, acho que precisa, sim, trabalhar mais nesse sentido. E acho que é muito grave, concordo com o Schumann aqui, este é o momento da gente aperfeiçoar as estratégias de busca de vitória no primeiro turno. Porque se a gente vai para o segundo turno, o risco é triplicado, né? E nos prepararmos também para um processo de campanha extremamente violento, né? Diferente de 2018, hoje a gente tem mais consciência. Em 2018, a gente conhecia menos esse povo, né? Então, a gente não estava tão preparadas como estamos dessa vez. A gente agora tem mais consciência do que significa disputar uma eleição com esse pessoal, né? Então, quando o Schumann fala das fake news tão poderosas que eles emitem, né? A gente precisa, sim, aperfeiçoar nossas estratégias para confrontar essas fake news, para desdizer, para levar mais informação para as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Revisar as estratégias para confrontar, sim, todas essas ameaças que essa PEC do desespero traz, e também para confrontar a estratégia das fake news, né? Realmente, essa PEC, ela nos coloca num outro patamar em relação a essa disputa, né? E o fato de ter sido aprovada desse jeito, que coloca para a esquerda uma certa armadilha, né? Como é que você vai falar contra uma PEC que vai gerar benefícios para a população mais pobre do país? Não tem como falar contra. Não tem como falar contra, né? Então, concretamente, a gente vai precisar
fazer a disputa por outro ângulo, que não pode ser o ângulo de falar contra, de se posicionar contra, né? Gente, tem duas perguntas aqui no chat, eu vou juntar elas com uma pergunta que eu já ia fazer para vocês. O último Datafolha trouxe uma rejeição do atual mandatário de 55%. E os grupos, os segmentos que mais rejeitam ele são desempregados, que tem 66%, os pretos, com 63%, os nordestinos, com 62%, os estudantes, também com 62%, as mulheres, com 61%, os católicos, muita raiva, gente, os católicos, com 61%, os jovens, com 60%, e os mais pobres, com 60%. Então, são os grupos sociais que estão aí com maior rejeição, acima da casa dos 60%. A rejeição das mulheres é forte, mas impressiona que desempregados e pretos estejam ali com 66% e 73%. A gente já tinha tido algumas pesquisas que apontavam essa avaliação negativa por parte das mulheres. Vocês acham que isso já é reflexo do debate que os movimentos feministas e negros vêm fazendo na sociedade, vem pautando sobre a própria postura do presidente, ou será que é só a postura dele mesmo que incomoda? Queria ouvir vocês nesse sentido. E se vocês acham que a gente pode realmente ver um avanço na bancada negra e de mulheres no Congresso Nacional. A gente tem uma representação feminina que é pífia, né? Não é de 15%, é um absurdo isso. Na última legislatura, inclusive, a maior parte das eleitas foram deputadas conservadoras, apesar de ter feministas explicitamente, né, com as bandeiras de luta feministas candidatas e eleitas. A gente teve um crescimento da bancada conservadora muito maior, proporcionalmente, de mulheres, e no geral também. E aí, se vocês acham que é isso, diante dessa rejeição dos setores que estão rejeitando mais o atual presidente, se vocês acham que a gente pode ver no legislativo um avanço das candidaturas feministas, negras, LGBTQIA+, todas essas que representam as pautas da diversidade. E aí, acho que Mônica pode começar e depois Chuma complementa. Então, eu avalio que é, sim, perceptível um avanço, né? Se a gente pega as últimas eleições de 2016 para cá, a gente percebe que tem um avanço. Agora, do ponto de vista de nós, mulheres negras, por exemplo, né? Eu acho que esse ponto de vista serve para mulheres não negras também, né? Mas eu vou tratando a partir da perspectiva das mulheres negras. A questão é que a gente parte de condições tão desiguais que, ainda que o avanço seja significativo, o impacto disso na composição, na conformação do legislativo, e aí do legislativo nos 3 níveis, esse impacto ele não é tão grande, porque o grau de desigualdade é muito grande, né? Então, por exemplo, tem um dado que diz que nas eleições de 2020, os homens brancos recuaram 11 ponto alguma coisa por cento, certo? Eles tiveram perda na quantidade de eleitos, né? No percentual de eleitos de 11 ponto alguma coisa por cento. E as mulheres negras ampliaram 23 ponto alguma coisa por cento, certo? É bem assim os dados. Mas, quando você vai analisar o impacto disso na conformação das casas legislativas, é muito pequeno, né? E essa é uma questão que é fundamental. Agora, por outro lado, isso não significa que não está havendo um crescimento. Está sim, né? E eu acho que tem também um crescimento do ponto de vista dos perfis, porque é isso que já vem na sua fala, Priscila, né? A gente tem um número muito grande de mulheres conservadoras fundamentalistas sendo eleitas, né? E isso também aumentou, né? Isso também aumentou. E aí, para mim, tem uma coisa que tem muito a ver, que eu tenho colocado sempre nas discussões que a gente tem feito sobre análise de cenário, análise de conjuntura, análise da correlação de forças, né? A gente tem no Brasil
um projeto que está em andamento, que está em execução, um projeto de país que está sendo implementado. Esse de país é centralista, liberal, branco, elitista e tal. Mas esses setores fundamentalistas, eles têm ocupado a academia, os cursos de psicologia, serviço social, enfermagem, direito, medicina. Eles têm ocupado a academia em cursos estratégicos, no sentido de que são cursos que lidam diretamente com a população, que lidam com a saúde, que lidam com as questões da saúde mental e emocional na psicologia, que lidam com o serviço social, o direito, certo? Esses setores fundamentalistas estão ocupando esses cursos nas últimas 2 décadas, pelo menos, certo? Esse setor fundamentalista está ocupando o judiciário e o Ministério Público. Então, você está aí cheio de juiz, evangélico fundamentalista, está cheio. O judiciário brasileiro está tomado em muitos lugares por essas figuras proeminentes fundamentalistas. Você tem esses dentro das bancadas da Bíblia, da bala do boi e tal. Essas bancadas que a gente já conhece. E a bancada da Bíblia aumentando exponencialmente também no nível estadual e no nível municipal. E aí, quando eles entram no legislativo, eles estão disputando conosco instâncias que eles não costumavam disputar, tipo as comissões de direitos humanos. Você tem agora pastora evangélica fundamentalista disputando comissões de direitos humanos. Então, assim, existe uma movimentação nas 2 últimas décadas de ocupar esses lugares. Então, os que nós temos tido, no sentido de serem eleitas mulheres do movimento feminista, do movimento negro, do movimento de travestis e trans, do movimento LGBT, essas são vitórias significativas frente a essa movimentação de implementação desse projeto, né? Então, eu costumo valorizar essas vitórias que a gente tem tido, confrontando com essa estratégia macro que está em operação no Brasil, né? Agora, logicamente, né, essas vitórias estão se confrontando com um grau de violência racial e misógina muito profundo, né? Então, é aquilo, né? A gente consegue pequenas vitórias, mas a força da reação do patriarcado e do racismo é muito grande, né? Então, os vários casos de violência política, racial e de gênero que a gente tem acompanhado dizem do grau de reação que esse sistema e essa elite tem operado, né? Mas eu avalio, sim, que a gente tem conseguido avançar. E quero destacar um aspecto muito importante, que várias organizações, por exemplo, falando das mulheres negras, várias organizações de mulheres negras estão operando estratégias muito concretas de fortalecimento de candidaturas de mulheres negras. E aí, com o critério também de mulheres negras ativistas, comprometidas com a agenda de combate ao racismo e de combate ao machismo e de combate, né, às diversas discriminações. Isso, para mim, é uma coisa bem importante, né? Eu sou de uma geração em que as organizações não indicavam de maneira tão direta nome, número e partido para votar, né? A gente sempre foi de partido, a gente sempre participou de campanha, a gente sempre teve, sim, nossas candidatas e tal. As mulheres não começaram a se candidatar agora, nem as mulheres negras, nem as mulheres brancas, né? Então, a gente já tem, sim, uma trajetória histórica disso. Mas o que eu estou dizendo o fato de organizações hoje estarem operando estratégias de fortalecimento de candidatas diretamente e de publicizarem apoio a candidatas muito explicitamente, isso não é uma coisa que a gente fazia
há um tempo atrás, né? E eu acho que isso é uma decisão muito acertada. Dentro da organização a que eu pertenço, eu defendi isso durante 3 anos, né? Que a gente deveria, sim, fazer um apoio explícito, né? E aí, isso é, para mim, também uma mudança na nossa estratégia que favorece a ampliação da presença, né? E, para encerrar esse momento aqui comigo, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa apurar mais, que a gente sempre diz que eleição é capítulo, né? Que a eleição não é um fim em si. Todas nós dizemos isso, né? A gente não ganhar a eleição, participar da eleição não é um fim em si, né? É uma etapa do nosso processo de luta e tal. Mas eu quero muito que a gente avance no sentido de que nós precisamos utilizar a ampliação da nossa presença no legislativo como uma etapa para chegar no executivo. A gente tem que chegar no executivo, minha gente. A gente tem que chegar no executivo, sabe? Porque eu acho que estar no executivo vai nos dar outras condições de realizar mudanças concretas, né? Que por dentro do legislativo há muita limitação ainda, né? Então, isso aí é o mais para frente mesmo, né? Não é o imediato agora das eleições de 2022. Mas acho que a gente tem que ter isso no horizonte. É isso. Também estou com a cabeça nesse desafio, Mônica. Nesse desafio, estamos juntas. Chuma. Então, gente, depois dessa fala brilhante da Mônica, vai me sobrar pouca coisa. Primeiro, eu quero fazer falar de um cenário. Qual é o cenário eleitoral? Durante o mês de junho, eu sou uma mulher que vejo muito televisão, tá? Agora, gosto muito. No mês de junho inteiro, todos os partidos, todos, sem exceção, só apresentaram as mulheres. Porque, como não estão fazendo campanha eleitoral, eles apresentavam as mulheres pedindo para se filiar. Se filiem no verdadeiro partido da direita, se filiem no verdadeiro partido reacionário, enfim, com todas as letras, se filiem no partido da esquerda, enfim. Então, primeira questão importante é que, se fizeram isso, não fizeram isso porque acordaram bonzinho, né? Deixaram a cueca do patriarcado dentro de casa e falaram, não, agora, hoje, temos que dar chance para todo mundo. Não é verdade, fizeram isso porque eles também têm acesso à pesquisa encomendada por eles, que mostra, né, que as mulheres vão decidir as eleições desse ano, tá certo? Somos nós, mulheres, que decidiremos o resultado das eleições. Então, por isso, saber, todo mundo investiu na imagem das mulheres para falar e propagandear os seus partidos. Eu tenho, assim, tem uma infinidade, eu acho que tem visivelmente, não sei numericamente, mas visivelmente tem muito mais candidaturas no segmento da população negra, das mulheres, das feministas, da população LGBTQI+, tem mais candidaturas explicitadas hoje por aí. A questão para mim é o seguinte, eu tenho esperança, obviamente, de que a gente amplie o número dessas pessoas nos legislativos, porque na majoritária o quadro é horrível nacionalmente. Se não aparecesse a Simone Tebet como uma terceira via, como está dizendo aí, nós não temos candidaturas aos governos dos estados, não somos vice dos próprios governos, não tem candidatura. Então, no campo majoritário, nós ficamos fora dessa vez, tá? Estamos fora do páreo. No legislativo, é que eu acho que as coisas se estenderam mais, mas ainda assim eu tenho muitas dúvidas, porque a maioria das candidaturas que a gente conhece, que está vendo por aí, que está lotado, elas vêm de um campo, de um segmento muito parecido, entendeu? E nesse segmento parecido, que é o segmento, vamos chamar dos movimentos sociais mais democráticos, etc., a gente não consegue eleger todo mundo. As candidaturas precisariam sair do quadrado, entendeu? Por exemplo, eu fui outro dia numa atividade de 80 anos da Bené, eu conheci nesse 2 horas que eu passei por lá, mais dezenas de candidatas, uma mais interessante que a outra, todas elas
maravilhosas, feministas, comprometidas, etc. Mas todas lá disputando no mesmo quadrado. Quer dizer, ou seja, tem uma dificuldade. Enquanto a direita, até as mulheres da direita, elas têm curral eleitoral, né? Quer dizer, ou seja, as candidaturas vão para as periferias, tem um bairro inteiro que está com elas, tem um determinado segmento que elege, porque nós não damos conta de eleger quantitativamente falando, um número expressivo que a gente deseja dessas candidaturas. Então, eu acho que tem aí uma dificuldade, além do acesso aos recursos, que, embora esteja estipulado, tem várias denúncias no nosso campo de que as mulheres estão com dificuldade de acessar esse recurso, além de sermos as mais pobres, com menos dinheiro e tudo isso. Então, essas questões são importantes de serem consideradas, né, para que a gente amplie esse percentual da nossa representação. Então, é isso, por exemplo, eu não conheci, estou com dificuldade de enxergar lideranças feministas, LGBTQI+, mulheres negras, que tenha algum nicho, né, fundamental, uma base grande para segurar e sustentar os votos na urna. Tá? Então, isso é importante a gente ficar bem atenta a essa dificuldade. Tem, inclusive, candidaturas para preencher os 30%, entendeu? Mas que está aí dividindo um percentual de voto. Agora, quanto à mudança qualitativa, que já vem, inclusive, essa pergunta aqui no bate-papo, a Priscila também a fez. Eu acho que, para mim, é a pergunta mais difícil da minha vida, que hoje está aqui colocada para responder, né? Como garantir, né, essa agenda de qualidade, essa agenda comprometida. Porque uma coisa é ganhar a eleição, né? Para ganhar a eleição, você tem que dizer, ou falar, ou apresentar o que você defende, né? Qual é o seu compromisso se eleita for, ou eleito for. Então, isso é uma coisa, né? E a pesquisa que nós fizemos demonstrou, olha só que interessante, de que a gente cuida pouco, né, das questões que as mulheres mais necessitam, que a gente cuida pouco de pensar uma política de creche, que a gente cuida pouco de pensar que o atendimento da saúde tem que ser flexível, porque as mulheres que trabalham 8 horas, são mães solo, donas de casa, responsáveis sozinhas, não têm horário para cuidar da saúde, porque elas já faltam para cuidar dos filhos, dos mais velhos e etc. Então, pensar um pouco e qual é a sua plataforma eleitoral, que é diferente do seu compromisso com uma agenda de transformação. E o problema nosso é que não fizemos esse trabalho. O problema nosso é que a gente não temos... Em outros carnavais, minha gente, em outras eleições, a gente, às vezes, fazia... Eu estava até, esses tempos atrás, lendo várias coisas do passado, eu tinha lá a lista, assim, das mulheres candidatas a deputada federal. Aí tinha uma lista de 100 candidatas. E lá tinha 5 perguntas para ela. A questão do aborto, a questão da saúde, a questão da... E elas respondiam. Então, você sabia, publicamente, qual era o posicionamento dessas candidaturas se eleitas fossem. Só que, neste momento, a gente não sabe o posicionamento das candidaturas, não o posicionamento, que às vezes não será possível dizer com todas as letras o seu posicionamento para ganhar votos. Mas qual é o compromisso? Onde está escrito o compromisso com essa agenda transformadora? Porque vai também chegar um bando de mulheres aí, de direita, conservadoras, fundamentalistas, para estragar a nossa alegria. Então, eu acho que é preciso... não sei onde é que a gente faz, não sei se está faltando a gente fazer um documento... Eu acho que tem algumas, Chuma. Assinassem embaixo.
mas não precisa ser tão. Você quer assinar assim, embaixo desse compromisso, entendeu? Eu acho que sim, Chuma. A gente tem algumas iniciativas, né, de organizações e alguns movimentos que estão tentando amarrar essas plataformas, mas acho que a gente tem feito campanhas também muito restritas à internet, por exemplo, né? E ao fazer as campanhas restritas à internet, iniciativas como essa, Meu Voto Será Feminista, outras plataformas, e várias também, né? A gente não tem aí uma unidade nesse sentido, nessas iniciativas, e nem sei se precisaria ter, acho que é uma questão também, mas a gente acaba não sendo um compromisso político, é mais uma plataforma comunicativa sobre que propostas estão colocadas. Eu vou me despedir de vocês, porque a Cris vai encerrar para mim, porque eu preciso sair, que eu tenho outra reunião, mas eu queria lançar para vocês, Mônica e Chuma, queria agradecer primeiro pela honra de poder mediar esse debate, vocês são incríveis, eu sou muito fã. E queria terminar com uma pergunta para vocês, que é como a gente, de agora até outubro, a gente tem menos aí, né, de 90 dias para as eleições, como a gente olha para as eleições do 2 de outubro, pegando essas pesquisas e trazendo esse olhar feminista, porque os dados, eles são muito vazios de significado se eles não vêm acompanhados de uma leitura de conjuntura a partir da realidade das mulheres, a partir do que elas estão vivendo. Elas não dão conta dessa realidade que a gente colocou aqui e dos desafios que estão colocados para as candidaturas femininas e de mulheres negras e de homens negros. Acho que os dados, pelo menos para mim, que sempre que analiso eles, vejo eles como cientista política, eles não dão conta da nossa realidade. Surpresas eleitorais sempre acontecem, né? A vida é muito mais dinâmica, muito mais diversa do que um dado é capaz de traduzir. Então, eu queria me despedir de vocês e com essa última questão, como a gente olha para essas informações que circulam, para esses dados, com um olhar feminista, trazendo a rua, trazendo ocupação, trazendo as nossas pautas e tal, também junto. E é isso, segunda que vem tem debate, eu vou participar, vou pegar o finalzinho depois com a gravação. E obrigada, a Cris vai encerrar com vocês para mim, e aí eu vou escutar depois a resposta de vocês. Acho que Mônica pode ir. Ok, Pri. Obrigada, meu bem. Tchau, tchau. Aí, para sua reunião. Então, eu acho que a gente ainda precisa utilizar mais as pesquisas como ferramenta. Isso é uma coisa. Eu acho que a gente não utiliza tanto como deveria, sabe? E quando eu digo a gente que está metido em campanha de militante, né? Campanha de candidaturas ativistas, militantes e tal. E aí, por exemplo, quando eu digo para vocês que eu estou pegando essa pesquisa do Cefêmea e estou abrindo discussão com as candidatas com quem eu estou convivendo nesse processo eleitoral, foi inclusive enviar a pesquisa que vai ser lançada quando? Vocês me digam quando é que eu posso enviar. Enviar a pesquisa para as candidaturas de mulheres negras que a gente está apoiando. Né? A gente está desenvolvendo um projeto, por exemplo, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco está desenvolvendo um projeto com candidatas dos 9 estados do Nordeste, que tem em torno de 50 candidatas, que estão pré-candidatas, né? Ainda vão passar pela confirmação das convenções partidárias. Mas em torno de 50 pré-candidatas dos estados, e a gente estruturou uma estratégia de conexão dessas candidatas com outras iniciativas que... Isso um pouquinho que meu filho está perguntando se é para vir me buscar. Eu estou dizendo que sim, já pode. Com outras... costuramos estratégias do ponto de vista de atividades de formação. Por quê? Porque todas têm algum tipo de ativismo, mas nem, por exemplo, tem aproximação com o movimento feminista ou com o movimento negro. Então, a gente estabeleceu a estratégia de levar para elas, em processos de formação, as pautas feministas e as pautas de combate ao racismo. Isso é uma questão. Uma outra questão é essa articulação mais ampla no nível nacional. Vocês devem ter acompanhado o lançamento da estratégia Quilombo nos parlamentos, né?
que a coalizão puxou em São Paulo, mas naquele encontro, Quilombo nos Parlamentos, que tinha mais de 100 candidatas negras do país inteiro, ali está candidaturas que estão sendo trabalhadas por diferentes iniciativas. Instituto Marielle Franco, Negreceira Política, Peregum, Rede Mulheres Negras de Pernambuco, Alziras, diferentes iniciativas de fortalecimento. E a gente está numa estratégia de conectar essas candidaturas para poder fazer essa discussão programática do compromisso com a agenda de lutas, com a agenda de reivindicações do movimento negro brasileiro. Então, assim, é explicitamente uma estratégia que diz: nós não queremos ampliar uma bancada negra, simplesmente. A gente quer uma bancada de movimento negro, não é uma bancada negra, né? E isso é uma afirmação que está sendo trabalhada por nós desde antes, desde as eleições de 2020, mas que vem de maneira mais explícita agora nessas eleições de 2022 e que vai continuar, porque estamos também na perspectiva de que a gente não consegue eleger assim de primeira, né? Então, como é que a gente mantém essas mulheres em uma atividade contínua de fortalecimento para as próximas eleições? Aquelas que desejam realmente estabelecer uma carreira com critérios que estabelecer essa trajetória. A gente está operando com estratégia de continuidade, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, investir cada vez mais em trabalhar as nossas eu digo, mas não é só o discurso, entende? Schuma tratou isso também na fala dela, né? É a gente o tempo todo trabalhar os nossos posicionamentos, a nossa comunicação, o nosso diálogo com as mulheres, linkando com esse cotidiano. Porque é isso que pode fazer a diferença. Isso está escrito na pesquisa, isso está explícito em várias das análises que a gente faz, né? É isso que pode fazer a diferença. Que aí tem várias mulheres, por exemplo, que ficam: não quero ficar só ouvindo fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, não. Não quer mesmo, não. Você está defendendo o quê? O que é que você traz que tem a ver com a minha vida para além do fora Bolsonaro? É lógico que a gente sabe que o fora Bolsonaro impacta na creche, na saúde, no mercado de trabalho e tudo. Mas isso não é assim a olho nu compreensível para todas as pessoas, não. E nós temos cada vez mais que enfrentar esse desafio de que as nossas coisas sejam compreensíveis à primeira vista, à primeira ouvida, tal, que a gente precisa avançar cada vez mais nisso. E eu acho que isso está mais presente nos esforços de estratégia de campanha que a gente tem feito. Acho que a gente, do ponto de vista das mulheres negras, avança nessa afirmação mesmo da condição de mulher negra como uma condição da importância do voto em mulheres negras como sendo um voto naquelas que vivenciam essa situação, portanto, podem sim, né, enfrentar isso, né, e propor formas, né, que mesmo com esse dia a vida das mulheres da Líbia, né? Então, é isso, gente. Eu acho que eu estou muito preocupada, eu acho que essa coisa da PEC do Bolsonaro é perigosíssima, como a gente disse no início, mas eu também estou preocupada com as disputas no nível estadual. Eu acho que a gente precisa, sim, fazer esse link com o cotidiano, avançar nisso do ponto de vista do discurso e do ponto de vista do diálogo, né, comunicacional e de campanha também com as mulheres, né? Eu tenho expectativa de que a gente cresça do ponto de vista da quantidade de eleitas, né? Eu tenho uma análise positiva sobre isso, eu acho que a gente vai conseguir avançar mais um pouco, né? Especialmente no nível estadual, ainda que os partidos tenham como estratégia priorizar as candidaturas federais, né? Todos os partidos têm essa estratégia. A prioridade é para as candidaturas federais, né? Mas eu acho que a gente tem aí um lastro de disputa que vem 2016, 18, 20, 22,
que para mim eu tenho a expectativa que a gente amplie sim, né? E acho que é isso, a gente precisa ter no horizonte essa coisa do executivo, de chegar no executivo, né? E trabalhar estratégia para isso, né? E é isso, simbora. Obrigada pelo convite, obrigada pelo debate, gostei demais, né? E vamos se encontrando por aí. Beijo grande, gente. Bom, dada a hora, a urgência da hora, e eu também tenho que sair, e a Mônica falou maravilhas aí, eu só queria cumprimentar que eu acho difícil, né? Eu acho muito difícil em processo eleitoral, estou falando de processo eleitoral que é rápido, rasteiro, tal, né? Agora, no processo eleitoral, a gente conseguir separar o joio do trigo, sabe? Ou seja, porque todo mundo está falando, bota em mulher, aparece uma mulher no bairro, aparece outra falando, abraçando. A gente sabe que tem alguns temas que são temas abraçados por qualquer mulher. A diferença é como ela interpreta isso, qual é o conceito que ela pensa sobre aquilo, etc. Tal. Mas, por exemplo, quando você fala de creche, quando você fala de saúde, quando você fala de violência contra as mulheres, esses são temas que as candidatas, independe de que partido elas venham, depende, até as fundamentalistas dizem que esse tema... Claro que aí elas são punitivistas, aí elas são não sei o que lá, mas aí são os detalhes que não está na campanha eleitoral, entendeu? Que está assim na sua postura pós-eleição ganha. Então, tanto é que teve no passado, as campanhas eram assim, vote nas mulheres, precisamos aumentar a representatividade das mulheres, até que alguém disse, mas não é votar em qualquer mulher. Aí tem hoje uma campanha que se diz, meu voto será feminista, tá certo? Quando o feminismo, quando existe uma barreira imensa e um estigma horroroso contra o feminismo. Então, se eu falo, meu voto será feminista, o meu será, obviamente. Agora, o da população que elege, ela vai entender meu voto será feminista? Não vai entender, entendeu? Não vai entender e tem problemas, porque uma das questões dita na pesquisa lá para a gente, claro que é uma contribuição, né, pequenininha, mas uma das questões que elas levantam na pesquisa, por exemplo, o que elas sabem do feminismo é que elas viram nas fotos. E nas fotos que elas viram, elas não gostam do feminismo, porque o feminismo só pensa em questões boas e importantes para cada uma. O feminismo pensa em questões importantes para si e não para as mulheres. É essa a compreensão dela. Aí a pergunta, mas como é isso? Não, porque o feminismo só pensa no aborto, pensa na liberdade, pensa na coisa do seu corpo, pensa na tal. É essa a interpretação. A gente nunca vê nas passeatas, elas responderam essa questão, a gente nunca vê nas passeatas um monte de bandeiras, placas, solicitando saúde, solicitando transporte digno, solicitando ruas iluminadas, solicitando... As placas das manifestações feministas não têm essas questões, que são as questões que interessam a nós, tá? Então, eu só estou dizendo que é bastante difícil, acho que segunda-feira que vem a gente pode ouvir várias queridas lindas que colocaram coisas ótimas aqui no bate-papo, mas não é tranquilo, mesmo que não é tranquilo, porque como a gente se agarrou em outras oportunidades, em outras eleições, a gente cuidou mais das candidaturas para o Legislativo. Nessa campanha, como tem um terror para ser ultrapassado, tem um desafio imenso que nos coloca aí, que é a bendita da candidatura majoritária, eu acho que tem um certo descuido, né, em pensar, por exemplo, discutir a questão da religião, como a G coloca aqui, e várias outras questões, e
e trabalhar. Antigamente tinha, inclusive, curso para as candidatas, o feminismo fazia curso, as mulheres negras faziam curso para as candidatas, que vai debatendo, que vai, na verdade, ficando mais safa, né, nessa coisa das eleições. Então, desculpa aí. Então, é nesse sentido... Não consegui desligar. Então, nesse sentido, eu acho que é um tema a ser debatido, não é tranquilo, o cenário para a gente não é tranquilizador, e queria dizer para todas vocês que a gente vai lançar a campanha, porque está tendo retorno aqui. A gente vai lançar uma campanha, exatamente por isso que foi feita essa pesquisa, uma campanha de valorização do voto, porque está muita gente desanimada, decepcionada, o voto não vale nada, não vai mudar minha vida, cansei, bababá. Então, uma de valorização do voto, e outra é exatamente ligar o voto com as questões cotidianas, as necessidades cotidianas da maioria da população. Então, no final do mês, todo mundo vai receber aí o convite, porque é uma campanha para as redes sociais, ela tem que contar muito com o apoio de todas nós para que ela seja multiplicada, espalhada, disseminada, vire uma tiririca, brotando em tudo quanto é lugar, que é meu voto vale muito, meu voto vale comida no prato, meu voto vale muito, meu voto vale dignidade e proteção social, meu voto... Então, questões, meu voto vale muito, meu voto vale creche para todas as crianças, meu voto vale... Então, vem aí uma campanha, meu voto vale muito, e meu voto está colado e grudado em questões presentes e necessárias para o bem viver da população brasileira. Muito, muito, muitíssimo obrigado. Prazer enorme. Ficaria aqui com Mônica, com Cris, com todas vocês, mas a gente volta segunda-feira, né, Mônica? A gente volta segunda-feira e aí é que nós vamos aprender com as outras companheiras que aqui já estiveram hoje. Beijo. Beijo, gente, adorei. Super importante estar com vocês aqui. Ansiosa por essa campanha, né? E também pela próxima semana que a gente vai poder continuar essa conversa aqui mais horizontal, com todas abrindo a fala e a câmera também. Muito obrigada, Mônica, Chuma, Simone, Cris, todas que estão aqui até essa hora. E a ideia mesmo era ser mais curtinho mesmo. Hoje a gente ultrapassou um pouco, é porque o debate está muito bom e vocês trouxeram questões muito importantes para a gente seguir discutindo aí na próxima semana.